Graças e paz, irmãos. Muito boa noite para você que está aqui, para você que está aí na sua casa também. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando aqui início a esse culto de celebração a Deus, de gratidão ao nosso Senhor. Eu quero lembrar você de se inscrever no nosso canal, tá bom? Para que você seja sempre avisado aí quando a gente estiver fazendo alguma programação e estivermos compartilhando isso de forma virtual aí, publicando no nosso YouTube, tá bom? E eu quero lembrar você também que nós teremos aqui durante este culto um momento de intercessão. E você pode compartilhar os seus pedidos de oração no nosso chat, que estará funcionando aí online, e nós estaremos de olho aí, anotando os seus pedidos, para que nós possamos interceder por ti também daqui a pouco, tá bom? Eu quero apenas orar nesse momento, no início deste culto, e convidar você a cultuar conosco, e compartilhar também o link deste culto com alguém, tá bom? Você que tem familiares, parentes aí, essas possibilidades nós temos tido agora nesse instante. Então compartilhar o link tem sido formas também que nós temos de fazer com que pessoas possam também assistir e cultuar ao Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, obrigado por esta noite, obrigado por mais este culto que o Senhor está aqui nos dirigindo, nos conduzindo, para que a sua palavra se achegue mais uma vez aos nossos corações. Agradecemos a Ti, Deus, agradecemos pelas famílias que estão representadas, nos acompanhando, Deus, e pedimos para que o Senhor fale aos nossos corações através deste culto, e que nós possamos ser tocados pela Tua palavra, sermos transformados por ela, e que nós possamos ser mais parecidos contigo. E é assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje pela manhã nós tivemos a Val aqui compartilhando conosco do tema o cristão pode ser feminista, né? Uma pergunta, uma reflexão. E na semana que vem nós teremos aí também continuidade no nosso escolão. O pastor Pedrosa, que vai pregar daqui a pouco aqui, estará falando sobre a ideologia de gênero e o ensino bíblico, né? Algo bem interessante que nós temos refletido nos nossos dias aí, mais um assunto atual e necessário para que nós possamos conversar e refletir um pouco. Nós também teremos no domingo que vem o nosso culto às 19 horas online, assim como este aqui. Nós teremos mais informações aí durante a semana, mas a princípio online, tá bom? Nós estaremos divulgando aí qualquer mudança e alteração nisso com os irmãos durante a semana nos nossos grupos e nas nossas redes sociais. E também, meus irmãos, eu quero trazer a atenção de vocês para a próxima quarta-feira, onde nós teremos o início aí da nossa oração, assim como nós fazemos já no ano passado, né? As quartas-feiras, tudo online, através do Zoom e também através do YouTube. E nós iniciaremos aí uma série com o pastor Pedrosa aqui, sobre oração com os Salmos, né? Uma base bíblica aí do livro de Salmos. Então que nós possamos desfrutar aí de muitas quartas-feiras juntos, orando ao Senhor e refletindo sobre o livro de Salmos e aprendendo cada dia mais e mais. Amém? O pessoal do louvor vai vir à frente nesse instante. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino Crer e Observar. Enquanto isso, nossas contas estarão aparecendo aí para você. E você que está nos acompanhando online, você pode fazer o seu depósito, entregar aí os seus dízimos e as suas ofertas dessa forma, enquanto a gente louva ao Senhor com este hino, Crer e Observar. Amém? Pode cantar direto. Pode cantar direto. Tudo quanto
Graça e paz, amada igreja, graça e paz a todos os ouvintes, todos que estão nos acompanhando pela internet. Nós estamos aqui para estarmos intercedendo, orando pelos pedidos que aqui são feitos. E nós sabemos que a oração é algo interessante. Quando os discípulos andavam com Jesus, e eles disseram para Jesus: mas como nós devemos orar? E Jesus então, ali no livro de Mateus, no capítulo 6, nos versículos de 9 a 13, ensinou os discípulos a orar, e ele começou dizendo: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. E nós sabemos que essa oração do Pai Nosso, se você começar a prestar bem atenção, você vai ver que você está assumindo muitos compromissos com Deus, porque Ele coloca em uma situação em que você está prometendo para Deus em oração, que você vai estar realizando algo para Ele, você está assumindo um compromisso para com Ele. Então nós vamos estar orando neste momento com alguns pedidos que nós temos aqui em mãos. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença. Nós estamos agradecidos, porque com a permissão do Senhor que aqui nós estamos, porque nós sabemos que o Senhor, com a Sua bondade e misericórdia, com a Sua soberania, o Senhor permitiu. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que nossos irmãos, nossos amigos, eles confiam em Ti, eles confiam no Senhor, e por isso nós estamos intercedendo por eles. Nós sabemos, ó Pai, que todos nós temos um pedido no nosso coração, nós temos um agradecimento, e são muitos no nosso coração, mas abençoa cada pessoa, Pai, que tem o seu pedido. Dá um toque no seu coração, aqueles que têm um agradecimento, para que eles possam sentir a Tua presença em suas vidas, para que ele possa sentir que tem alguém intercedendo por eles, e que o Senhor pode estar solucionando as suas necessidades. Abençoa, Pai, a cada um. Nós somos agradecidos a Deus pelos aniversariantes que nós tivemos esta semana aqui na igreja. E muito obrigado pela vida dos nossos queridos irmãos, Albieri, Samuel. Tome em Tuas mãos esses irmãos que têm trabalhado intensamente na obra do Senhor. Nós também estamos agradecidos, ó Pai, porque o Senhor tem nos acompanhado, e não tem faltado pessoas para estar levando o irmão Aloísio ali para São Paulo, para estar fazendo o seu tratamento. E nós somos agradecidos que ele está bem. E nós queremos que brevemente ele venha testemunhar da sua cura, ó Deus. Obrigado, Pai, por essas pessoas. Obrigado pela vida do irmão Aloísio. Abençoa todos os seus familiares, ó Pai. Nós queremos colocar dentro do altar do Senhor, ó Deus, esses 202 mil famílias enlutadas, ó Pai. Nós sabemos que eles estão passando por momentos difíceis. Nós temos ouvido algumas pessoas estar falando, testemunhando na televisão, a luta em que eles travam durante este tempo, e após a perda que é grande nas suas vidas, ó Pai. Abençoa cada um, dê o conforto vindo diretamente do Senhor para cada componente da família, para os amigos, ó Deus. Conforte e console a cada um, ó Pai eterno. Nós queremos, ó Pai, orar para que esta questão da vacina possa ser mais rápida no nosso meio, para que nós possamos, ó Deus, ter uma grande parte do nosso país imunizado contra este vírus, ó Pai. Coloca a Tua mão de poder, ó Pai, nas pessoas responsáveis, para que eles possam olhar um pouco mais para as pessoas, para o povo,
e possam estar dando uma solução que o nosso coração tanto deseja, Pai, que é liberar esta vacina ao povo, Pai. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que o Senhor está atuando em tudo, Pai. Muito obrigado pela nossa igreja, que tem o coração voltado para missões, que o ano passado, ó Pai, mesmo com a pandemia toda, ofertou um valor inexpressível, Pai, muito bom para missões. Abençoa, Pai, e que nós possamos continuar 2021 trabalhando para que o Evangelho possa crescer em Americana, no estado de São Paulo, no Brasil e em todo o mundo, Pai. Abençoa todos aqueles que ali trabalham. Obrigado, ó Pai, porque nós temos aqui na nossa igreja este ministério do silêncio que nós chamamos de surdos e mudos. Um ministério maravilhoso, ó Pai, que traz a interpretação para as pessoas que estão em casa, que não conseguem ouvir, e que eles também precisam do Senhor Jesus, ó Pai, para receber a salvação de suas vidas. E muitas vidas foram transformadas com este ministério. E nós queremos uma bênção a estes responsáveis, ó Pai, em estar transmitindo aqui para todos aqueles que não podem estar ouvindo. Abençoa-nos neste dia de culto. Obrigado pela dízimos e ofertas, dessa generosidade do coração dos nossos irmãos, que tem, ó Deus, contribuído para que a nossa igreja continue realizando a obra que o Senhor pediu para que fizéssemos, ir ao mundo e pregar o Evangelho a todos aqueles que ainda não ouviram falar de Jesus. Nos abençoe com a mensagem. Abençoe o pastor Pedrosa na mensagem desta noite. Obrigado por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e fará na nossa igreja e nas nossas vidas. Isso nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ter um período de louvor nesse momento, de adoração. Enquanto o instrumental vai tocando a primeira canção, Ele Me Faz Vencer, nós faremos um momento de dedicação de dízimos e ofertas já nesse momento. Se o Felipe puder já projetar as contas da igreja, você que está em casa nesse momento pode dedicar os seus dízimos e as suas ofertas, tá bom? Se você não conseguir fazer isso agora, tira uma foto aí, um print dessa tela, e você faz durante a semana. Amém. Nós temos uma leitura bíblica primeiro, antes de cantarmos. Em Romanos 13, de 7 a 10, vai ser projetada. E eu vou pedir para as mulheres do Ministério de Música fazerem essa leitura, fazendo favor. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo
tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Amém. Vamos cantar nesse momento Ele Me Faz Vencer? Ainda que esteja batido, atribulado e perseguido, nós não deixaremos que as pedras clamem em nosso lugar. Vamos colocar de pé os irmãos que estão aqui e cantarmos ainda que esteja batido, atribulado e perseguido, eu não vou deixar que as pedras clamem em meu lugar. Ainda que aflições me cerquem, ainda que a videira seque, eu não vou deixar que as pedras clamem em meu lugar. Por quê? Porque a nossa leve e passageira tribulação produz para nós eterno peso de glória. Porque a nossa leve e passageira tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ele me faz cantar nos vales, Ele me faz subir montanhas, Ele faz chover em meu deserto, Ele me faz vencer, Ele me faz dançar nos vales, Ele me faz subir mais alto, Ele faz chover na terra seca, Ele me faz vencer. No início ainda que esteja batido, atribulado e perseguido, eu não vou deixar que as pedras clamem em meu lugar. Ainda que aflições me cerquem, ainda que a videira seque, eu não vou deixar que as pedras clamem em meu lugar. Porque a nossa leve e passageira tribulação produz para nós eterno peso de glória. Porque a nossa leve e passageira tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ele me faz cantar nos vales, Ele me faz subir montanhas, Ele faz chover no meu deserto.
Jeová Shalom, Ele é a minha paz. Jeová Nissi, Ele é a minha bandeira. Jeová Jireh, Ele é a minha provisão. Jeová Rafa, Ele é o Deus que me sara. Jeová Shalom, Ele é a minha paz. Jeová Nissi, Ele é a minha bandeira. Ele é minha bandeira. Ele é minha bandeira. Senhor Deus, nós te louvamos porque o Senhor tem sido a nossa bandeira diária, Pai. Socorro bem presente na hora da angústia, Deus. Mesmo quando não merecemos, mesmo quando pecamos em atitudes e em comportamento, a Tua graça tem se manifestado constantemente na minha vida, na vida dos nossos irmãos, Pai. Nós te louvamos, em nome de Jesus, amém. Venha o Teu reino. Vamos repetir a canção do culto da manhã, que é uma música que cantamos com pouco hábito aqui na nossa igreja, e nós vamos aprender mais uma vez. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. No início, nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo. Venha o Teu reino, ó, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu.
pastor, os irmãos podem sentar. Vamos ouvir a palavra de Deus nesse momento? Saúdo a todos com a preciosa graça e paz de Jesus, nessa noite especial, porque sempre que podemos estar diante da palavra de Deus é um momento especial aos nossos corações, em que o Senhor fala conosco de uma forma tão especial, de uma forma tão carinhosa. Seja muito bem-vindo a você que nos acompanha aí do seu lar, e que Deus possa sim nos dirigir nesse tempo especial. Hoje temos o privilégio de iniciarmos uma série chamada de Os Mandamentos da Graça de Deus, em que vamos olhar os mandamentos, os 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20, sob a vertente da graça de Deus, à luz de um texto do Novo Testamento em que Jesus estava direta e indiretamente envolvido nele. Para isso eu quero convidar você a ter a sua Bíblia em mãos, papel, caneta para apontamento, se é um hábito seu, e abra sua Bíblia em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, do verso 16 ao verso 22, para a gente analisar de maneira introdutória os mandamentos da graça de Deus. Esse texto narra a história do jovem rico. O jovem rico que veio até Jesus tendo uma proposta em seu coração. E a pergunta a ser respondida por cada um de nós: você está pronto para obedecer os mandamentos de Deus? Não é uma pergunta vazia, não é uma pergunta simples. Todos nós sabemos que devemos obedecer aos mandamentos de Deus. Isso é prova de que nós amamos a Deus, e também é prova de que o amor de Deus, ele está em nós. Todos nós sabemos que os mandamentos de Deus não são penosos, que os mandamentos de Deus não são difíceis, ou pelo menos não são insuportáveis, não são sacrificiais, e muito menos uma ordem ditatorial de Deus. Deus não nos trata dessa maneira. Inclusive, o povo de Deus foi liberto do Egito, estava caminhando pelo deserto, e Deus, percebendo a necessidade deles, eles não pediram, eles não clamaram por isso, mas Deus bondosamente, percebendo que o seu povo passava por dificuldades das mais variadas, Deus veio até eles, e no texto de Êxodo 19 até o capítulo 23, narra toda a história dos mandamentos. Capítulo 19, por que Deus deu os mandamentos. Capítulo 20, ele vai narrar todos os mandamentos e quais são eles um a um. Capítulo 21 até o 23, explicando cada um dos mandamentos do capítulo 20, o texto completo que Deus faz a esse povo. Mas é muito interessante, eu queria observar com você, no capítulo 19, quando Deus vem ao povo, antes dos mandamentos, ele propõe uma aliança com eles, e essa aliança que Deus propõe com o povo, ele diz: se vocês obedecerem, é uma condicional, haverá bênção por conta disso. Em Êxodo 19, versículo 5 e versículo 6, observa o que Deus disse ao seu povo naquele momento: agora pois, se diligentemente, e olha a palavra, diligentemente, ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então haverá recompensa. Veja só: sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Ler esse texto sem a devida atenção vai nos dar a impressão que Deus está fazendo uma troca com a gente. Vai dar a impressão, algo mais ou menos assim: faça isso que eu te retribuo aquilo. Mas os mandamentos de Deus não são uma barganha barata, não são uma troca do Criador Santo com a criatura pecaminosa.
Os mandamentos de Deus, eles não são uma forma de negociar com Deus, mas as bênçãos que vêm do cumprimento dos mandamentos são uma consequência natural do amor de Deus para conosco. Deixe-me contar uma coisa. Nesse versículo, Deus propõe uma aliança com o povo. Na Bíblia, a palavra aliança é a mesma de testamento, é a mesma palavra, e essa palavra, ela tem uma conotação bem interessante, é a palavra berit, e essa palavra não significa troca ou barganha, ela significa imposição, significa obrigação, significa sujeição. Ou seja, quando Deus nos concede os seus mandamentos, Ele impõe ao seu povo, aguardando do povo o cumprimento da obrigação em sujeição. Sujeição voluntária, amorosa, prazerosa. E deixe-me dizer isso para você: Deus nunca implora a nossa obediência, Deus a exige de cada um de nós. Não dá para ser filho de Deus sem exigir, porque obediência a Deus é o mínimo que se espera de um homem pecador que foi remido pelo sangue de Cristo derramado na cruz. É a mínima obrigação de cada um de nós, diante de tanta bondade que Deus fez em nossa vida. A Bíblia toda nos chama a obedecer. E a pergunta é: você está pronto para obedecer? Os 10 mandamentos recebem o nome de decálogo, ou 10 palavras. Os mandamentos foram dados por Deus para servir de um guia para o seu povo seguir. Até hoje, as 3 maiores religiões monoteístas do mundo usam os 10 mandamentos como regra para se praticar e para se viver. Mas os mandamentos de Deus, e Deus muito na sua sabedoria, Ele nos dá confiança. Quando nós guardamos os mandamentos de Deus, nós descansamos em paz. Quando guardamos os mandamentos de Deus, as nossas preocupações, se não acabam, pelo menos elas diminuem muito. E eu me lembro de um salmo de Davi, um dos muitos que Davi compôs, e esse muito conhecido, Salmo 40, em que Davi declarou a Deus as suas intenções depois que ele começou a aprender a guardar os mandamentos. Permita-me ler para você o Salmo 40, o que Davi disse, pelo menos uma parte do Salmo. No versículo 6, ele diz assim: Tu não quiseste sacrifício nem oferta, abriste-me os ouvidos, não exigiste holocausto, nem oferta de expiação pelo pecado. Então eu disse: aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. E ele fala de maneira linda no versículo 8: eu gosto de fazer a tua vontade, ó meu Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração, os teus mandamentos fazem parte da minha vida. Por isso que ele vai dizer em outro momento, em outro salmo, que eu guardei no coração a sua palavra para não pecar contra ti. Em outro salmo, as suas palavras são o meu prazer, é a minha alegria perpetuamente. Ele entendeu que a palavra de Deus e os mandamentos de Deus, eles dão paz. Deus não exige sacrifícios, sofrimentos, flagelos. Ele não exige nossas finanças. O que Deus exige de nós é sacrifício irrestrito à sua palavra. Paulo muito sabiamente aprendeu isso, e ele disse certa vez: obediência é fonte de lucro. Se você quer ter essa vantagem, esse lucro na vida, obedeça aos mandamentos de Deus. Obedecer a Deus garante que você possa colocar a sua cabeça no travesseiro todas as noites e sentir paz, e essa paz que ninguém vai roubar de você. Obedecer os mandamentos de Deus nos garantem uma alegria de saber que estamos no caminho certo, de que estamos no caminho do amor, e que servimos a Deus como Deus merece ser servido. Os mandamentos, eles foram dados por Deus.
no momento em que a humanidade, em que o povo de Deus batia a cabeça, reclamava muito, queria voltar à velha vida no Egito, e Deus, por amor, Ele vem até esse povo e Ele se compromete a abençoá-los. O povo, se você olhar Êxodo 19, aceita a aliança com Deus, se submete à aliança com Deus. E aí entra Êxodo capítulo 20, e Deus coloca os mandamentos, apenas 10, para que o povo dele observasse e seguisse cada um daqueles passos. O que Deus sabia? Que o povo precisa de uma norma, de um mandamento, de uma lei, para poder seguir e saber o que fazer. Não mudou hoje em dia. Todos nós precisamos fazer essa aliança com Deus, a mesma aliança, para a gente ser abençoado, para a gente abençoar as outras pessoas, porque sem os mandamentos nós não saberíamos o que é o pecado, e nós viveríamos afundado no lamaçal de destruição, e só perceberíamos isso quando nossos olhos se fechassem na terra e estivéssemos na eternidade sem Cristo. Os mandamentos é como um receituário que o médico prescreve quando você passa por uma consulta. Quando você diz os sintomas, ele diz: olha, o teu problema é esse. Ele prescreve, se você não tomar a medicação, você não vai curar. Os mandamentos são a receita dada pelo médico Deus a todos nós, pessoas doentes. E Deus diz qual é a nossa doença: pecado. Qual o resultado dela? Morte eterna. Mas Ele diz qual o remédio a ser ministrado para curar desse mal. E o remédio é arrependimento dos pecados pelo sangue de Cristo na cruz. Paulo entendeu isso. E quando ele está narrando as suas dificuldades humanas, lá em Romanos capítulo 7, do versículo 7 ao 12, ele diz algo muito interessante. Ele faz uma pergunta retórica: que diremos, pois? É a lei ou o mandamento pecado? De jeito nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, pelo mandamento, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. E no finalzinho ele termina: assim a lei é santa e o mandamento é santo, é justo e é bom. Porque o mandamento nos coloca no trilho, nos mantém no trilho, e quando a gente sai por uma questão ou outra, ele nos convence a permanecer onde sempre deveríamos estar. Assim sendo, eu quero pensar com vocês em 3 maneiras rápidas, nesse nosso tempo de adoração ao Senhor, como nós ficamos prontos para obedecer. Nesse texto em que Jesus conta a história do jovem rico, 3 pontos importantes, versículo 16 ao 17, saiba o que fazer, não tenha dúvida, saiba exatamente o que você precisa fazer. Versículo 18 a 20, saiba o que guardar, porque senão guardaremos aquilo que é errado, guardaremos aquilo que não é bênção de Deus. E por fim, saiba exatamente o que obedecer, versículo 21 ao versículo 22. Para você entender um pouco da história que vai ser narrada aqui em Mateus 19, o contexto da história se passa na Judéia. A Judéia, domínio de escribas, de fariseus, de judeus, de legalistas e de religiosos. Ali na Judéia, Jesus está exercendo o seu ministério, e de repente um jovem orgulhoso, religioso, vem até Jesus, mas ele não cria que Jesus fosse Deus. Mas no entanto ele vem até Jesus porque ele tem algo a perguntar a Jesus. Jesus, naquela história, ele vai ensinar a esse jovem, e a mim e a você também, que Jesus, ele não só é maior do que a lei, Jesus é a própria lei. Jesus, ele é o cumprimento da lei, o cumprimento do mandamento. E quando esse rapaz vai ouvir essa verdade, como tantos outros religiosos que deviam estar em volta dele,
Eles ouviram isso, mas eles não enxergaram essa verdade. Na mentalidade deles, que não é diferente da nossa muitas vezes, nós somos salvos pelos nossos méritos, pela nossa qualidade, pela nossa vontade e disposição em fazer boas obras. Esse rapaz, ele estava muito errado. Olhando para o texto, versículo 16 e 17, para a gente estar pronto para obedecer, você precisa saber o que fazer. Diz assim: aproximando-se dele um jovem, e lhe disse: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Ou em outra versão, para herdar a vida eterna. Uma palavra material que envolve sucessão de bens. Ele usa uma linguagem patrimonial, achando que o reino de Deus é negociável financeiramente. Ele lhe respondeu: por que me perguntas sobre o que é bom? Somente um é bom, mas se queres entrar na vida, obedece aos mandamentos. O jovem parece que sabia o que tinha que fazer. As palavras dele, se você observou, elas são doces, educadas, são palavras elogiosas e sinceras, pelo menos é o que parecem. Quando a gente olha, dá a impressão de ser alguém com as melhores das intenções, mas não é bem assim. Como os outros judeus que com ele estavam, eles não criam na divindade de Jesus. Então esse homem, na verdade, teve um rompante de hipocrisia. Esse texto, ele é melhor entendido se você olhar a passagem paralela dele, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Pedro, que estava presente na hora que isso aconteceu, ele narra essa história aos romanos, e João Marcos escreve no Evangelho, no versículo 17 do capítulo 10. Olha como que Pedro, sobre a sua ótica, aquilo aconteceu. Quando Jesus saiu, correu para ele um homem. Observe o detalhe, o rapaz correu até Jesus, que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe perguntou: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Conheces os mandamentos? Ele vai dizer para ele um por um. O moço viu Jesus, veio correndo, se ajoelhou, e até dá para ter uma noção da imagem. Ele junta as mãos e diz: bom mestre, o que eu, um jovem rico, milionário, poderoso, o que eu faço para herdar a vida eterna? Herança material eu já tenho bastante, eu sou um cara bom, eu faço boas obras, mas eu quero na minha herança receber também o reino do Senhor na minha vida. Esse moço, ele não quer ser salvo por Jesus, ele quer testar Jesus nessa história. Sua intenção ou era constranger e humilhar Jesus publicamente, ou era tirar uma dúvida simplesmente que o assolava. Esse homem, ele não sabia o que fazer, mas uma atitude ele teve. Ele veio a Jesus. Ele tinha uma dúvida e ele veio a Jesus. Algo o perturbava, e o que ele fez? Ele veio a Jesus. Então permita-me dizer para você ficar pronto para obedecer, você primeiro precisa vir. Antes de tudo, precisa vir a Jesus. Mas um detalhe fundamental, queridos que me ouvem: vir a Jesus não é vir de qualquer jeito, não é vir de qualquer maneira. Ele está falando: se você quer vir a Jesus, venha, mas venha com sinceridade. Não faça como esse jovem, que ele pensava uma coisa e falava outra. A intenção dele era uma, o discurso era outro. Quando você vier a Jesus, venha com sinceridade, com o coração aberto. Esse moço, ele veio, pelo menos a primeira parte ele cumpriu, ele veio a Jesus. Mas e você? Você está pronto para obedecer quando Deus te chamar? Você tem vindo a Jesus? Deixe-me dizer uma coisa: vir a Jesus é algo que exige de nós pressa.
O antigo hino já diz: manso e suave Jesus convidando, chama por mim e por ti. E completa no estribilho: vem já, alma cansada, vem já. Se a tua alma está cansada, por que mais demorar? Por que esperar? O que você está esperando acontecer para você vir a Jesus e lançar sobre Ele todas as suas ansiedades e confiar no cuidado dEle sobre a sua vida? Esse jovem, embora as intenções eram ruins, ele veio, mas ele não veio com sinceridade. Se você vier a Jesus e as suas intenções não forem sinceras, o máximo que vai acontecer é você se tornar um religioso. Você vai mudar de religião, você vai dar dízimos e ofertas, você vai ser batizado, você vai participar de vários eventos na igreja, você vai ser uma pessoa com toda a aparência de cristão. Mas se você não vier para Jesus com sinceridade, isso de nada tem valor eterno para a sua vida. Religiosidade não salva ninguém, não salvou esse jovem rico, não salva a mim, não salva você. Religiosidade, ela deve ser condenada em nosso coração, pelo menos a religiosidade errada, equivocada. Jesus é a Bíblia, e Jesus na Bíblia, a sua palavra revelada, Ele não deixou esse livro escrito a sangue, para embasar nossos debates acalorados por redes sociais ou pessoalmente com as pessoas. A Bíblia não serve para nos alimentar como gôndolas de supermercado, como prateleiras onde eu pego a bênção que eu quero, coloco no bolso e levo para casa. Não, a Bíblia não é um livro de biologia, para eu aprender sobre plantas, sobre animais ou coisas do gênero. Não é também livro de filosofia, psicologia, antropologia. Não é esse papel da Bíblia. A Bíblia não é horóscopo, em que eu vejo um versículo todo dia, encho o peito e começo minhas atividades achando que eu estou abençoado por causa daquele versículo, daquela palavrinha específica. A Bíblia não é livro de autoajuda, para nos sentirmos melhores quando olhamos para ela. Quando a gente vem a Jesus, nós devemos olhar o que Ele exige de nós. E Ele exige de nós que a gente receba o de mais precioso que Ele quer dar: a salvação de todos os nossos pecados. Isso é uma intenção sincera. Essa é a intenção correta de quem vem e busca a Deus. Se você olhar o versículo 17, você vai ver que Jesus conhecia profundamente o coração desse jovem, e conhecia tão profundamente que vai perguntar para ele: por que você me pergunta sobre o que é bom? Ou como disse Marcos: por que você me chamas bom, se vocês dizem para todo canto que bom é só Deus, e dizem que eu não sou Deus? Jesus diz mais ou menos assim para ele: moço, faz isso não, cara. Vocês falam nas minhas costas que eu sou um farsante, que eu sou um homem, que eu sou um mal interessado. Vocês dizem nas minhas costas que eu sou essa fraude, mas na minha frente você diz que eu sou Deus. Você diz que eu sou bom, você me chama Rabi, você me chama de mestre. Jesus quer dar uma lição primeira para ele: venha até mim, mas venha com sinceridade, venha na intenção correta, de perdão, venha na intenção de obediência. A primeira lição que Jesus deu: venha com sinceridade, e não com objetivos escusos. Recentemente, um ator famoso de um grande canal de televisão fez uma postagem dizendo que quanto mais ele lê a Bíblia, mais ateu ele fica, e foi aplaudido por muitos. Aí um grande homem de Deus da nossa geração, ele vem e escreve na sequência da publicação: e quanto mais eu leio uma declaração como essa, mais crente eu fico. Porque a palavra de Deus só pode ser entendida com sinceridade, com coração, com as escamas que saem dos nossos olhos. Querido, venha a Deus, venha a Jesus, venha sem demora, venha correndo, se ajoelhe aos pés de Jesus, mas venha com a intenção certa.
Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, aquele autor resumiu bem esse sentimento, quando ele diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele explica por quê. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia em duas coisas: primeiro, que Deus existe; segundo, que Deus responde às nossas orações. Isso é sinceridade, isso é fé, é demonstração viva. E esse moço precisava dessa lição. Eu preciso dessa lição. Você precisa entender essa lição. A segunda parte do versículo 17, vem o complemento dessa lição que Jesus dá para ele. Mas se queres entrar na vida, obedece aos mandamentos. Jesus diz: se você quer ser abençoado, se você quer resposta, se você quer ir para o céu com Cristo, obedece aos mandamentos. É isso que a Bíblia manda. Jeremias, ele disse certa vez no capítulo 29, versículo 13, algo, gente, que a gente precisa entender com todo o nosso coração. Ele disse: e buscar-me-eis e me achareis. Quando? Uma condicional: quando me buscardes de todo o coração. Se você buscar a Deus, você vai achar Deus, mas só se você buscar a Deus de todo o coração. E Jesus mesmo disse lá em Lucas 11:10, porque qualquer que pede, recebe; quem busca, acha; e quem bate, abrir-se-lhe-á. O que ele quer dizer com isso? E qual é uma lição fundamental? Quer saber o que você e eu temos que fazer diante disso? É assim, busque a Deus, estaremos prontos para obedecê-lo. O problema não está em não buscar, mas em como nós buscamos a Deus. Leia mais a Bíblia, ore mais, jejue mais, participe mais dos cultos com a sua igreja, participe dos momentos de comunhão com a sua igreja, cante mais, adore mais, louve mais, evangelize mais, faça mais, fique totalmente interagido com a sua igreja. Isso é buscar de todo o coração. Na Bíblia, todo o coração significa todo entendimento, inteligência, vontade, força. É se dedicar completamente, é mergulhar na vontade de Deus e ficar imerso nela. O que eu estou querendo dizer com isso, se você está percebendo, quando as coisas não acontecem na nossa vida, talvez nós estamos fazendo as perguntas erradas. Não questione se as respostas não vêm, questione o porquê as respostas não vêm. Porque Deus, ele não mente, Deus, ele não falha. Deus, o que promete, ele cumpre. Se as respostas não estão vindo, eu devo perguntar: será que eu estou buscando a Deus de todo o coração? Será que eu não estou sendo meio cristão? Será que eu não sou cristão de banco, só de horário de culto? Será que eu só pego a minha Bíblia domingo de manhã, quando eu vou para a igreja, e volto à tarde e esqueço ela na estante, no criado, em algum lugar da minha casa? Será que eu só oro quando eu estou diante de um culto, e durante a semana eu nem lembro que Deus existe? Será que eu agradeço a Deus pelo café da manhã, pelo almoço, pela janta? Será que eu peço a Deus a direção para o meu dia de trabalho, meu dia de atividade? A pergunta é: você está pronto para obedecer? Você só pode dizer que sim, quando você buscar ao Senhor de todo o seu coração. O jovem rico, ele não fez isso. Versículo 18 ao 20. Saiba o que guardar. É fundamental para que possamos guardar aquilo que é certo. Jesus, na conversa com o rapaz lhe perguntou: mas quais mandamentos exatamente? E Jesus respondeu: bom, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, e honra teu pai e a tua mãe. E faz um resumo dos mandamentos: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E no versículo 20, o jovem lhe disse: fácil, moleza, tenho obedecido isso desde muito tempo. Lá em Marcos ele disse: eu obedeço os mandamentos desde a minha meninice.
eu já cresci assim. Resumindo, Jesus, fala mais, que mais me falta? Porque tudo isso eu já faço. O rapaz, ele fez uma pergunta, a qual ele já sabia a resposta. Ele faz uma pergunta, exatamente com a resposta pronta em seu coração. Esse rapaz, como judeu que era, ele não guardava e conhecia só os 10 mandamentos. Eles conheciam 613 mandamentos que os rabinos colocaram na lei mosaica para o povo seguir. Eles ampliaram os mandamentos, ele conhecia todos eles. E quando Jesus fala, ele pergunta: eu conheço 613, de qual mandamento o Senhor está falando que eu preciso guardar para herdar a vida eterna? Jesus só falou de 5, mais o resumo que ele fez. Quando Deus deu os mandamentos para o povo no deserto, ele os deu em 2 placas de pedra. A primeira placa são 4 mandamentos, conhecidos como mandamentos verticais, que ligam o homem a Deus. A segunda placa de pedra são 6 mandamentos, conhecido como mandamento horizontal, a relação homem com homem. Isso é profundo. Só posso dizer que eu guardo a primeira placa dos mandamentos, ou que eu amo a Deus, que eu sirvo a Deus, se eu guardar a segunda placa, com os 6 mandamentos horizontais. Espero que você esteja compreendendo o que eu quero dizer com isso. A prova de que se ama a Deus é amar as pessoas incondicionalmente, e não importa o que elas fazem, não importa como elas são. Paulo explicou isso no texto aos Romanos que lemos agora há pouco. Ele disse, versículo 13, 7 a 10, eu vou dar ênfase no lugar certo: portanto, dai a cada um, a cada pessoa, o que se deve. Se é tributo, tributo; imposto, imposto; a quem temor, temor; e a quem honra, honra. Mas a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. E olha como ele termina: porque quem ama aos outros, cumpriu a lei, cumpriu os mandamentos. Com efeito, Paulo continua: não adulterarás, não matarás, o mesmo que Jesus está falando com o jovem aqui. Não furtarás, não darás falso testemunho, e não cobiçarás. E se algum outro mandamento há, tudo nessa palavra se resume. Que palavra? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E ele vai terminar esse trecho: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Queridos, amar é mais fácil nas músicas, nas poesias. É mais fácil amar em palavras do que em atitudes. E nós somos desafiados a amar o próximo, para que o amor de Deus esteja em nós. Nós somos uma igreja que ama. Por isso nós fazemos ação social, e de um ano para o outro sempre aumenta e tem que avançar. Não pode ser a mesma coisa sempre. Quem ama dá oferta de amor, quem ama faz viagens missionárias para buscar os perdidos onde quer que eles estejam. Quem ama dispõe do seu veículo, do seu tempo e do seu dinheiro para levar um irmão necessitado a um tratamento médico, seja lá onde for, e faz isso para Cristo com todo prazer e alegria no coração. Quem ama faz isso. Mas aquele jovem, ele não amava. Aquele jovem, ele não estava pronto para obedecer a Jesus. Mas e você? Você está pronto para obedecer? Ele não estava. A resposta deixa claro. Ele disse: tudo isso eu tenho observado desde que sou criança. O que me falta ainda? Parece que ele interrompe Jesus no meio da fala. Eram 10 mandamentos, Jesus disse 5. E ele já entra no meio da fala, cortando, tipo assim: Jesus, eu já sei onde vai parar essa conversinha. Eu conheço todos, pode parar por aí.
esses aí eu cumpro. O que mais me falta? Seja mais direto. Esse moço parece que estava tomado pela hipocrisia, pela arrogância, pelo orgulho. Ele sabia o que guardar, só que ele não guardava de maneira correta. Queridos, só decorar versículo bíblico, memorizar textos, manter uma imagem piedosa em rede social, com versículo ou com texto esse ou aquele junto, parecer cristão, isso não resolve nada na nossa vida. O que resolve é o que disse o salmista no Salmo 119, versículo 2. Transformação, ela só acontece com atitude. Transformação, ela só acontece quando a gente deixa as palavras e vai para a prática. Aí o salmista disse: como são felizes os que obedecem aos seus mandamentos e de todo o coração, olha a palavra de novo, o buscam. Querem isso, lutam por isso. Transformação se faz com ações e não com teorias. Deixe-me dizer mais uma vez, o que esse moço não entendeu, o que ele não compreendeu, é que o objetivo de se conhecer a Bíblia é amar pessoas, com suas qualidades, com os seus defeitos, com as suas falhas. Mas o moço não entendeu isso. Ele fazia sacrifícios, ele dava do seu dinheiro em alguns eventos, mas Mateus 9,13 diz assim: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Uma vida de gratidão é uma forma de expressar misericórdia. Olhar pelo próximo em suas necessidades é forma, parece tão óbvio, mas aquele rapaz, estudioso da Bíblia, conhecedor das leis, ele não sabia disso. Como judeu que era, ele olhava os rituais, as formalidades, mas negligenciava o mais importante, preceitos interiores, que era amar as pessoas. Eles se tornavam hipócritas, severos, julgadores, excelentes pessoas para apontar o dedo sujo para a vida dos outros e o que os outros tinham feito ou deixado de fazer. Aquele moço, com essa fala dele, perguntando: o que me falta ainda? Ele está tentando justificar a si mesmo, dizendo que ele era um excepcional cristão pelas boas obras que ele fazia. Isso era impossível. Alguém salvar a si mesmo pelas suas capacidades era impossível, continua impossível e será impossível até a volta de Cristo ao chamado dele em nossa vida. Você está pronto para obedecer a Deus? Se sim, você entenderá o último ponto, que é saber o que obedecer. Versículo 21 ao versículo 22 nos dão essas pistas para a gente entender. Jesus respondeu, o que faltava para ele? Ele respondeu: se você quer ser perfeito ou salvo, vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo estas palavras, o jovem retirou-se, triste, porque possuía muitos bens. Ele veio correndo e se ajoelhou. Ele vai andando de cabeça baixa e triste, porque ele não queria mudar de vida. Embora apareça no texto, Jesus não manda a qualquer pessoa desfazer do seu patrimônio. O que Jesus ordena é tirar o nosso coração do nosso patrimônio, porque onde tiver o seu tesouro, ali estará o teu coração. Jesus não está preocupado se você mora numa casa de aluguel, se você mora numa república com outras pessoas para dividir o valor do aluguel, se você mora numa casa própria, se você mora num condomínio fechado, se tem casa aqui e na praia e no campo. Ele não está preocupado com isso, não é disso que ele está falando. E dá para fazer a obra de Deus tendo pouco e tendo muito.
O que Jesus está falando é da atitude do coração desse rapaz. E é o desafio para mim e para você: sair da teoria e ir para a prática, transformar a intenção em ação, para que isso seja verdadeiro nas nossas vidas. Sair dos livros, das frases prontas, sair daquilo que a gente está tão acostumado, ou das boas intenções. É o que Jesus impõe para a salvação de todo aquele que nele crê. O que Jesus está fazendo aqui nesse texto, especialmente nesse final dele, ele está expondo o coração do rapaz. Ele está dizendo, olhando nos olhos dele: eu sou Deus, eu conheço você, eu sei as intenções do seu coração. E Jesus fala àquele moço dizendo assim: infelizmente, não é verdade o que você falou, que tudo isso você faz desde a sua infância? Não é verdade. Infelizmente, rapaz, você não obedece o que você prega, você não faz o que você fala, você não vive essa realidade. Moço, você não é tão irrepreensível como você diz ser. Você ama a lei, cumpre a lei, mas do seu jeito, a sua maneira e não a maneira de Deus. Jesus está querendo dizer para ele: moço, o seu erro é amar mais a si mesmo do que os outros. O seu erro é amar mais a sua riqueza do que o coração das pessoas. É se importar mais com a sua riqueza do que com a salvação de gente se perdendo, indo para o inferno, e você só quer herança, herança e herança. Você só quer vida cômoda. E as pessoas estão morrendo em sua volta. Esse era o erro dele. O erro desse rapaz era amar mais a religião do que a Jesus. E quem ama Jesus, ama pessoas. Jovem rico, que nem nome tem, afinal de contas, como aquele rico da história com Lázaro, só tem nome diante de Deus quem tem o nome no livro da vida. Esse rapaz não tem nem nome. E é interessante que salvação, como esse rapaz pensava, ela não vem por filantropia, não vem por praticarmos boas obras ou pelo nosso próprio mérito. Não se faz boas obras para ser salvo, mas o salvo faz boas obras. É uma consequência natural. Jesus deve ser colocado à frente de tudo. Era isso que ele não entendia, era isso que ele não fazia. Jesus quer dizer algo para ele mais ou menos assim: moço, tira o teu coração das suas riquezas, e só depois que você conseguir fazer isso, vem e segue-me. Assim você vai negar a si mesmo, assim você vai tomar a cruz, assim você vai me seguir. Como nós precisamos também, precisamos obedecer aos ensinos práticos de Jesus, fazer coisas ao próximo por amor a Jesus, pois é a Ele que nós estamos fazendo, a quem está perto, a quem está longe. E devemos guardar os mandamentos em nossos corações, não mera decoreba, mas simplesmente ação. Devemos conhecer a Bíblia, amar a Bíblia, fazer dela o nosso guia para todos os dias da nossa vida. Aquele jovem, ele veio testar a Jesus, e ele é quem acabou sendo testado, infelizmente reprovado. Ele não estava pronto para obedecer a Deus. E você está pronto para obedecer? Se você quer entender de uma vez por todas como estar pronto, deixe seus velhos hábitos na cruz, arrependa-se dos seus pecados, peça perdão sincero a Deus pela pecaminosidade, pelo teu passado, por aquilo que te incomoda. Se você tem alguma pendência com alguém, peça perdão para esse alguém, procure essa pessoa, rasgue o seu coração, se humilhe diante dela, seja sincero em suas palavras, em suas ações, e reconheça acima de tudo que só fazer boas obras, que as nossas obras de justiça, como disse Isaías 64:6, elas não passam de trapo de imundícia. Fazem bem para os outros, sim, alegram o nosso coração, não tenho dúvida, mas elas não têm poder de nos salvar de jeito nenhum.
Isaías disse: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças ou boas obras como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Jesus nos chama a ter uma fé prática, a saber o que é obedecer. A Bíblia diz várias vezes: conheçam e prossigam em conhecer ao Senhor, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Os mandamentos de Deus, mandamentos da graça, estarão conosco esses dias, essa série, para nos ajudar a entender isso. E eu caminho para o encerramento da minha fala, mas não sem antes te fazer uma pergunta, e a você que nos acompanha: quem ou o que é mais importante na sua vida hoje? Você mesmo? Suas ideologias? Suas crenças? Aquilo que você tem, o patrimônio que você tem construído? Aquilo que você acredita ou deixa de acreditar? Suas ambições pessoais? Ou Jesus é o mais importante na sua vida? Sem ter essa resposta muito clara no coração, você não vai estar pronto para obedecer a Deus. Mas tendo essa convicção, seu coração estará pronto para obedecer a Deus, como infelizmente o jovem rico não entendeu. E eu encerro a minha fala lembrando a você, diante desse texto, que a vida com Deus exige de todos nós conhecimento da vontade dEle, saber o que Ele quer de nós, o que Ele espera e determina de nós. Exige olhar para o próximo com o mesmo olhar de Jesus. E quando eu olho para o próximo com o mesmo olhar de Jesus, eu tenho que ter duas intenções claras. A primeira é ajudá-los a encontrar a salvação do seu pior mal, que é o pecado. E segundo, se ele não se salvar, pelo menos dar a ele uma condição digna e decente de vida, pois ele é um igual semelhante a mim. Estar pronto para obedecer exige essas posturas de cada um de nós. Nós precisamos conhecer os mandamentos que tão graciosamente Deus nos deu, que tão bondosamente Deus colocou em nosso caminho. Então, querido, saiba o que fazer e o que você precisa fazer, e eu também. Vá a Jesus, questione Jesus, deposite sobre Jesus todos os seus anseios, deixa Ele te responder e cuidar de você. Saiba o que guardar, que são os mandamentos, no seu coração, e saiba o que obedecer, que é ter uma fé prática, real. Creia nisso. Obedeça os mandamentos de Deus, um a um, como nós veremos aqui. E aí, você poderá estar apto a responder essa pergunta de todo o seu coração: você está pronto para obedecer? Que o Senhor te ajude, me ajude e nos abençoe nessa busca por satisfazer a vontade dEle em nossas vidas. Convido você a fechar seus olhos e, em devoção sincera a Deus, vamos falar com o Senhor em oração. Diante do que ouvimos e do que lemos e do que vimos, o nosso desafio é responder a Jesus, se nós estamos ou não prontos para obedecê-lo. Faça essa autoanálise no seu coração e responda você diretamente a Deus. Eu te louvo, Senhor, por essa oportunidade tão única que o Senhor nos concede, de juntos em torno da sua palavra, podemos entender o quanto ela é rica, o quanto ela é boa, perfeita, agradável, o quanto ela fala aos nossos corações. Obrigado, Jesus, por ter morrido na cruz, por ter pago, Pai, pelos nossos pecados e por exigir de nós apenas obediência, Deus, aos seus mandamentos, que não são pesados, não são penosos, mas trazem alegria, saúde aos nossos ossos, confiança, paz e descanso, Pai,
Eu quero, Pai, viver essa realidade. Ajuda, Deus, a mim, a essa igreja querida e aos nossos irmãos que conosco oram nesse momento. Perdoa, Deus, se nós estamos deixando, Pai, ou omitindo em algum dos mandamentos do Senhor. Perdoa, Deus, quando nós não sabemos amar as pessoas ou suportá-las em suas qualidades, em seus defeitos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Trabalha isso em nosso coração, molda-nos, Deus, segundo a Tua vontade, Pai. Obrigado, Senhor, por nos amar tanto apesar de nós, por se importar com as nossas vidas e por nos presentear com a Tua palavra nesse tempo especial. Abençoa todo aquele que ora, Deus, conosco nesse momento. Traga bênção a esse lar, a essa família. Traga, Deus, respostas que esse coração tanto tem buscado no Senhor. Ensina, Deus, a buscarmos a Ti com sinceridade e, acima de tudo, de todo o nosso coração, fazendo dessa busca nosso alvo de vida, até que o Senhor venha nos buscar, até que o Senhor venha nos levar para nossa morada eterna ao Teu lado. Obrigado por esse culto tão querido e tão especial, Deus, prestado ao Senhor. Visite cada um que está enfermo. Protege, Deus, nosso povo durante essa semana dos caminhos maus, dos homens maus, dos adoecimentos e das dificuldades na vida. Deus, protege Teu povo e guarda-os na presença santa do Teu Espírito. E assim, Deus, nós Te louvamos e confiamos cada dia mais na Tua bondade. E que o grande amor de nosso Deus e Pai, que a graça que é salvadora e santificadora de Jesus Cristo, e que a comunhão acompanhada de todas as consolações do Espírito Santo, sejam, Deus, com a Tua igreja, com a Tua família, hoje, amanhã e para todos sempre, em nome de Jesus. E nós dizemos amém e amém. Que o Senhor te abençoe, querido. Que o Senhor te guarde, te dê uma semana muito abençoada na presença dEle. Acompanhe nossas programações aí pelo canal do YouTube, Facebook, e esteja conosco em adoração. Recebam um beijo sincero, um abraço carinhoso, e que o Senhor te abençoe e te guarde a cada dia. Fiquem na paz. Amém.